Pode ser acredito bem, que é o pastor Marcelo Vieira com mais uma reflexão da palavra do Senhor. E nessa manhã estaremos estudando a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, a partir do verso 1 em diante. Mas antes de estarmos lendo a palavra do Senhor, quero convidá-lo a estarmos orando ao Senhor, pedindo que Ele possa nos orientar e nos capacitar através das suas Escrituras. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma em tuas mãos as nossas vidas, derrama da tua graça, da tua glória, nos santifica, nos guarda, nos limpe. Deus nos direciona nessa manhã, que o Senhor possa santificar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos estar lendo a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1, que nos diz assim: E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciar-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, eis crucificado. E estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, e não, porém, a sabedoria deste mundo, e nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, que oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, o qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém. Queridos, antes de estarmos refletindo essa palavra, nós precisamos fazer algumas perguntas para entendermos esse texto que acabamos de ler. A primeira pergunta que precisamos fazer mediante esse texto é: qual é a razão e qual é a motivação de Paulo a mencionar sobre o caráter da sua pregação, o caráter da sua autoridade apostólica? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que devemos fazer aqui: qual é a intenção de Paulo e quais as circunstâncias em que Paulo está endossando essa mensagem? Nós vamos perceber que Paulo está direcionando essa carta à igreja que está estabelecida em Corinto, que é a cidade de Corinto. E a cidade de Corinto, ela é composta de várias origens culturais marcadas por grandes filósofos, por grandes pensadores, amantes da retórica. Era uma cidade também que pulsava orgulho, hostilidade, imoralidade, idolatria. Um dos principais templos, a Bíblia vai nos relatar, e muito venerado naquela época, era o templo da deusa do amor, a Afrodite. E nós vamos perceber também que, devido à pungência de culturas, a cidade de Corinto, ela é um centro comercial, e por ser um centro comercial, ela foi muito privilegiada pela sua localização. E sendo privilegiada pela sua localização, nós vamos perceber que ela foi construída em um istmo, em uma estreita faixa de terra que ligava a Grécia Central e ao norte com a península do Peloponeso ao sul.
E ela contava com também, a Bíblia declara que ela contava com 2 portos marítimos, né? A Secrécia e também a Leuquio, um dos portos mais estratégicos para a entrada de comércio, tanto que via navios da Itália, da Espanha, do norte da África para aquela localização. Veja que a cidade de Corinto se tornou um centro, não só um centro comercial, mas um centro de entrada e saída de muitas nações, de muitos comerciantes. E isso fazia com que a cidade fosse muito movimentada, fosse muito assessorada, acionada em vários aspectos, seja cultural, seja de pensamento, seja de utensílios, seja de veneração, a idolatria, né, a imoralidade, né, pulsava muito sobre aquela cidade, né? E outro detalhe aqui, queridos, que essa a cidade de Coríntio, ela se orgulhava porque ela chegou a um nível até maior do que a Atenas, de tamanha a riqueza que foi constituída durante um século, entre 350 a 250 a.C., quando se tornou a maior e a mais próspera cidade da Grécia continental, um centro de comércio mundial. Veja o quanto de pessoas passavam ali naquela cidade. Outro detalhe aqui que nós podemos também entender aqui é que, embora todos esses aspectos positivos em questão de crescimento, nós vamos entender que Corinto estava atolada sobre um lado sombrio. Qual que é o lado sombrio? Era uma cidade marcada pela vida devassa, licenciosa. Corinto era uma cidade tão imoral que o seu nome se tornou sinônimo de devassidão. Na liturgia antiga, a expressão corintizar-se tinha um significado e denotava viver imoralmente. Isso se tornou um provérbio para aquela cidade, né? Então, vamos perceber aqui, querido, o quanto que essa cidade ela aflorava pessoas, era um centro comercial, um centro mundial, se tornou uma cidade muito rica, mas também tinha o seu lado sombrio. E através dessa circunstância que Paulo aqui está trazendo a mensagem da palavra do Senhor à igreja de Coríntios. Porque a Bíblia vai nos dizer aqui, querido, dizendo o seguinte no primeiro versículo: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciar-vos o vosso testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Aí ele diz no verso 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo aqui, ele lança luz o seu caráter apostólico. Ele diz que o caráter da sua pregação é uma pregação apostólica, vindo de Cristo. Ele, como apóstolo de Cristo, ele está pregando sob a orientação de Deus. A Bíblia declara que Paulo, após ter a sua conversão conquistada através daquele momento em Damasco, né? A Bíblia declara que Paulo se tornou agora apóstolo de Cristo, já não era mais perseguidor, mas já era agora um servo do Senhor. Lembramos que Paulo ele poderia muito bem ostentar a sua sabedoria, porque a Bíblia declara que Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, né? Ele era judeu por natureza, tinha
dupla cidadania, ele era romano e tinha também a cidadania judia, e a Bíblia declara aqui que ele conhecia a palavra, ele tinha sim a conhecimento apropriado, mas a Bíblia declara aqui que Paulo não está usando, ou talvez não está utilizando essa autoridade de conhecimento que ele adquiriu ao longo da sua vida, mas aqui ele está demonstrando que a autoridade ou com que tom que ele está falando é um tom através de uma orientação do Espírito. E aqui ele diz que eu, irmão, como fui ter convosco, anunciava o testemunho de Deus, não fui com humildade de palavra ou de sabedoria. Ou seja, Paulo está deixando bem claro que a palavra que ele está que ele está aplicando aos corações da igreja em Coríntios é uma palavra que vem do trono de Deus e que ajuda, ou seja, que toda a circunstância que está traçada aqui para que a igreja receba o conhecimento, receba a alegria, o gozo, o conforto, a orientação, o crescimento espiritual vem de Deus através de Paulo. E Paulo diz aqui: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo, este crucificado. Esse é o maior tema da pregação de Paulo, a cruz de Cristo, o poder da cruz, o poder do Evangelho, o poder da graça de Deus. Esse é o maior tema. Ele diz: eu nada me propus em saber de vocês, irmãos. Eu quero saber o que Cristo, o que está sendo gerado através de Cristo em vocês. E ele diz aqui: eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. Por que Paulo está dizendo isso, querido? Embora Paulo fosse uma autoridade apostólica, embora Paulo fosse um homem culto, embora Paulo tivesse autoridade espiritual, Paulo se colocava em condição de servo. A palavra que aqui é doulos nos traz exatamente isso, servo de Cristo. E como servo de Cristo, Paulo está dizendo aqui que ele está a serviço do reino. E como a serviço de reino, ele não está ali como mandatário, como uma autoridade que impõe responsabilidade, mas Paulo aqui está como autoridade de Cristo, uma autoridade apostólica, para trazer em si uma irmandade, ser um servo, estar a serviço do reino, e a serviço do reino está a serviço da igreja. Quantos pregadores nos dias atuais, querido, não tem essa dimensão de reino? Quantos pensam que a igreja está ao seu serviço, que a igreja está ao seu bel prazer, né? Quantos às vezes chegam na igreja, até mesmo, eu costumo dizer que nós, como não só pregadores, mas homens de Deus, mulheres, né, servas do Senhor, precisamos ser exemplo. E como exemplo, nós, como vamos ministrar, nós somos os primeiros a chegar, a nos prostrar e orar e buscar a presença do Senhor, porque nós precisamos sentir o ambiente espiritual, sentir a igreja do Senhor, para entender qual é a necessidade, buscar clara orientação do Senhor em oração, para que aquela mensagem que for ministrada seja uma mensagem voltada diretamente do trono de Deus para os corações que ali estão. Mas nós precisamos também entender que precisamos buscar a presença do Senhor, apresentar aquelas vidas antes de ministrarmos a palavra. Mas quantos às vezes tem aquele costume, né? Principalmente em congresso, né? As pessoas têm aquele costume de chegar, né, já quase na hora da pregação, que é para saber que o pregador está chegando.
Paulo não tinha esse orgulho, não tinha essa demasia preocupação. A preocupação de Paulo era pregar a palavra, era trazer a palavra aos corações, trazer a mensagem da cruz, não um Cristo morto, mas um Cristo que foi crucificado, que ao terceiro dia ressuscitou e faz morada em nós. Então Paulo aqui está mencionando que ele, quando ele foi ter com os irmãos, ele foi no aspecto como autoridade apostólica, mas também como servo. A palavra doulos aqui traz essa conotação de servo, e como servo ele está servindo ao reino, está a serviço do reino. Em terceiro lugar, aqui, queridos, nós vamos no versículo 4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por que Paulo está dizendo isso? Exatamente porque a cidade de Coríntios era uma cidade exatamente voltada a profundidade do conhecimento, da filosofia, do saber, né? Havia homens muito preparados, com discursos técnicos muito apurados, e Paulo está dizendo aqui que a preocupação dele, que a palavra da pregação dele não tinha filosófico, não tinha teor da sabiência humana, mas da sabedoria de Deus, da demonstração, como ele está dizendo aqui, da demonstração do Espírito e do poder de Deus. Essa é a mensagem que precisamos pregar, essa é a mensagem que precisa permear os nossos corações, essa é a mensagem genuína que vem do trono de Deus, que vem da graça de Deus, que vem da manifestação do Espírito de Deus. E Paulo está deixando bem claro aqui, queridos, que é necessário que nós busquemos a presença de Deus nesse teor. E ele diz aqui, olha, sabe por quê, irmãos? No verso 5, porque para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ou seja, a motivação de Paulo, a motivação e o objetivo e o propósito de Paulo estão bem alicerçados nesse versículo, porque Paulo está dizendo aqui, olha, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, a motivação, a intenção e o propósito de Paulo é concatenar, ou seja, alicerçar nos corações dos irmãos que ali estavam, que a fé deles não apoiassem em sabedoria humana, em discursos técnicos, em discursos que são humanos, mas na demonstração, ou seja, no poder de Deus. E aí Paulo começa a dizer aqui: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Quando ele está falando oculta, porque estava oculto, mas agora foi revelado. O mistério foi revelado, a palavra já foi revelada, querido. E essa palavra revelada chegou aos nossos corações, chegou aos nossos corações, e como chegou aos nossos corações, nós precisamos usá-la da melhor maneira possível para alicerçar a nossa fé, para a cada dia concretizar a nossa expectativa e esperança em Cristo, para alicerçar o nosso entendimento. A nossa dedicação deve ser verdadeiramente ao serviço do reino no que diz respeito à sua palavra. Então Paulo aqui está dizendo aqui que
embora os irmãos não pudessem estar apoiando a sua fé em sabedoria, ele está dizendo aqui que se fosse essa palavra voltada aos príncipes desse século, eles tivessem esse conhecimento que nós temos, Cristo não teria sido crucificado, né? Eles tivessem reconhecido a soberania, a glória do Senhor. Mas foi para que também manifestasse a revelação de Cristo em nós. Amém, querido? E aí nós vamos colocar pelo menos três pontos aqui que eu acho necessário. Em primeiro lugar, o caráter do ministério de Paulo aqui, querido. Ele endossa o seu caráter apostólico sob uma autoridade, sob um prisma espiritual vindo do trono de Deus e não dos homens. Embora Deus usou Paulo, usou o seu conhecimento de respeito à palavra do Senhor para pregar a grandes autoridades, mas tudo foi direcionado por Deus. Em segundo lugar, a sua pregação é baseada no poder de Deus, como nós vimos aqui. Por que foi baseada no poder de Deus? Para que os irmãos não apoiassem a sua fé em sabedoria humana. Em terceiro lugar, também para que fosse desenvolvido um crescimento espiritual e exponencial na igreja do Senhor. Em quarto lugar, Paulo está dizendo aqui que embora, preste bem atenção, embora aqui nós vamos, Paulo está dizendo aqui que embora essa manifestação do Espírito, essa graça de Deus foi trazida aos corações dos homens e eles negaram, mas houve corações que foram verdadeiramente inflamados pelo poder e pela graça de Deus. E os príncipes desse século não reconheceram a Cristo, a igreja do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, precisamos reconhecê-lo e fazer com que essa manifestação do poder seja a cada dia concatenada em nossos corações. E aí Paulo chega no final aqui dizer: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Veja, querido, que coisa linda, né? Vamos finalizar, né, dizendo aqui: aqueles que esperam no Senhor descansarão. Aqueles que esperam no Senhor poderão verdadeiramente viver uma palavra, viver uma vida, né, diante do Senhor com muita alegria, com muito gozo, independente da circunstância. E Paulo aqui está mencionando exatamente isso. Mas o que traz das coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam ao Senhor. Querido, continue buscando a presença do Senhor, continue buscando a graça do Senhor, continue fazendo com que a sua vida seja pautada em Deus. E Paulo aqui, ele termina dizendo exatamente isso, que nós precisamos ter o discernimento espiritual, ter o discernimento da graça do Senhor, que possamos ter uma pregação, que a nossa pregação seja em atitude, em pensamento, em proatividade, em pregação, ela com a vida, ou às vezes pregando a palavra do Senhor, que seja diante do autor e consumador da nossa fé um gesto, um comportamento genuíno vindo do trono de Deus. E que a nossa vida seja pautada na palavra do Senhor, que o caráter da nossa pregação seja assim gerado em Deus,
e que nós possamos verdadeiramente entender e compreender a mão de Deus em nossa vida, em todas as circunstâncias. Porque o que Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Coríntios é que a sua pregação, a sua autoridade apostólica tem crivo divino, e que a nossa vida também possa passar pelo crivo divino, que a nossa mensagem possa passar primeiro pelo crivo divino, e quando passa pelo crivo divino, também passa pelo crivo dos homens, porque embora os homens podem até voltar-se, manear a cabeça para um lado para o outro, eles não podem contra o poder de Deus. Que nessa manhã você possa ser edificado pelo poder dessa palavra, que o evangelho que Paulo pregou, que o evangelho que Cristo pregou, que o evangelho que os apóstolos pregaram, que o evangelho que muitos homens pregaram, através de uma palavra genuína, através de uma orientação do trono de Deus, seja também o nosso norte, seja também a nossa motivação, seja também a nossa iniciativa, o nosso propósito e o nosso objetivo. Que a nossa pregação venha a ser uma pregação em que estimule os nossos irmãos a não apoiar a vossa fé em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Essa mensagem não é uma mensagem anti-intelectual, pelo contrário, nós precisamos conhecer e prosseguir a conhecer. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, mas nós precisamos estar pautados no poder e na palavra de Deus, na orientação do nosso Deus. Amém? Vamos orar, queridos? Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma em tuas mãos as nossas vidas, derrama da tua graça, da tua glória, santifique a cada um de nós. O Senhor possa, nessa manhã, nos fortalecer, nos alimentar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer em nosso meio. Obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus. Deus abençoe aos amados irmãos. Que o Senhor possa falar mais e mais ao teu coração. Amém?